Olá, gente, tudo bem? Vou deixar uma dica aqui para vocês que vão fazer o concurso do ISS Contagem, seja para o cargo de auditor, seja para o cargo do analista fazendário, né? Meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora de discursivas há 20 anos, trabalho bastante com o pessoal da área fiscal, com o pessoal da área de controle, enfim, com várias áreas discursivas, praticamente todos os meses lidando com essas áreas para diferentes concursos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a prova do Cefet, né, a prova discursiva que vocês vão enfrentar. Que característica tem essa prova? Bom, antes de eu falar da prova, eu já vou te lembrar o que é mais importante numa discursiva, independentemente do concurso que você vai fazer, tá certo? Sempre, sempre. É muito importante que você, sempre que vai fazer vai se preparar para a fase escrita do teu concurso, que você centralize em cima disso aqui, chamados critérios avaliativos. Isso aqui existe no seu edital, tá certo? Tá para você, tá para o professor de discursivas para te orientar. Só que somente isso aqui não dá, é pouco. Vou explicar a vocês por quê. Você precisa entender outras questões além destes critérios, tá? Você também precisa entender o processo de formulação, como que a banca estrutura uma proposta temática. Certo? Você precisa entender a estruturação da proposta. Além disso, você precisa entender, porque aí já são duas bancas diferentes, né? Existe a banca proponente, existe a banca corretora, como que as discursivas são corrigidas. Então você tem que entender o processo de correção. Ora, vocês que estudam para concurso, o que acontece com vocês? Vocês alcançam isso daqui, essa parte aqui. Estas duas outras partes, quem acompanha muito são os professores de discursivas, principalmente professores, como eu disse para vocês, que têm uma larga experiência ou que lidam com resultados a cada, por exemplo, a cada concurso público. Só para vocês terem noção, hoje eu estou lidando com o resultado do Ministério Público do Ceará, que foi feito por outra banca, mas estou analisando os resultados preliminares. A gente está arquivando um monte de provas, né? Naturalmente não só para fase recursal, mas principalmente para isso servir de material de entendimento, de estudo sobre o comportamento da banca naquele processo, naquele último processo de correção, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Cefet para vocês nesse sentido. Bom, primeiro eu vou bater aqui rapidinho nesses critérios para você ter já alguma dica, para você entender como esses critérios funcionam. E, entre aspas, já vou falando um pouco da correção, tá bom? Por exemplo, a parte de estética e apresentação. Que letra você pode apresentar? Qualquer letra, desde que a sua letra seja legível. Tá? Não há um problema para a banca se você vai apresentar letra cursiva, se você vai apresentar letra palito, se a sua letra vai ficar misturada. Não tem problema, certo? Mas muita gente fica preocupado apenas com a letra e não se preocupa com esta parte aqui, organização do texto, que é o forte do Cefet. Vocês podem ver, a banca é tão viciada nessa parte de organização do texto que ela coloca um item inteirinho, um critério inteiro, tá certo? Ou seja, ela vai destinar um valor bastante substancial para analisar esse critério aqui de estrutura de texto. Veja que ela pede organização do texto e pede estrutura de texto aqui. E depois ainda pede qualidade de texto, que tudo influencia um só elemento chamado estrutura de texto, tá bom? E bem ou mal também, na parte de conteúdo, ela coloca elementos que são próprios da estrutura e da organização textual, que é a fundamentação teórica, abrangência e profundidade. Então vamos lá, gente. Primeira questão, né? Letra, qualquer letra, tá? A parte de organização do texto, professora, essa é a parte que compreende a redação. O forte do Cefet é a redação, tá, gente? Muito forte. Vocês podem ver que para conteúdo a banca deixa reservada uma fatia da pontuação. Então, de modo que, é claro que você não pode tirar zero, mas de modo que seu conteúdo estiver razoável, mas você escreveu relativamente bem, não é? Você consegue se safar de muitas situações, vamos dizer assim, você consegue até ingressar no serviço público. Vou explicar um caso para vocês bem recente, por exemplo, o caso do concurso da Cefaz de Alagoas. O Cefaz de Alagoas eu tive uma grata surpresa na fase recursal, porque os alunos que adquiriram recursos conosco no turma de redação eram alunos que já tinham passado no concurso, eles já tinham entrado, já estavam dentro das vagas. Mas por que eles quiseram recurso? Ora, por medo de perder posições. Hoje existe o tal do recurso de defesa. O aluno ele se defende mesmo estando aprovado. Então, havia muitos alunos ali que conseguiram entrar. Porém, naquele concurso lá da Cefaz, que tem, estou falando da Cefaz porque tem similaridade com o ISS, tá? De certo modo.
Naquele concurso da Cefaz de Alagoas, o que aconteceu? O CESP formulou muito mal a questão do cargo, exatamente do cargo de auditoria, né? Formulou muito mal aquela questão, as duas questões. Porque eram questões que estavam ligadas à legislação tributária. Então as bancas escorregam muito na formulação de questões que são próprias de legislação tributária. Por quê, gente? Porque legislação tributária é para cada município, para cada estado. Então tem as suas peculiaridades. Então o CESP escorregou em terminologias técnicas, de modo que os alunos travaram na hora da prova. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet sobre a prova discursiva da Cefaz Alagoas, vocês vão ver os professores de tributário descendo a lenha nessa prova, escrevendo textos e textos falando que o examinador devia estar bêbado, provavelmente. Né? Você tinha lá textos dessa natureza, os caras até brincando com essa situação. Mas e daí, o CESP voltou atrás? Não, de jeito nenhum. E como é que alunos chegaram aprovados lá para frente? Vamos lá, eu vou explicar a história. Por quê? Porque boa parte desses alunos tinha qualidade textual, mesmo diante de uma diversidade. Ao olhar para o tema, perceber a banca confundindo algumas terminologias, a banca trocando o valor das alíquotas de repente, os alunos eles pensaram, não me resta mais nada, porque o conteúdo em parte foi para o lixo, agora eu vou ter que escrever sobre isso de alguma forma. E produziram textos feitos com bastante clareza, né? Boa parte dos nossos alunos do turma, boa parte não, só ficou um aluno na última vaga, assim, para entrar, o resto foi tudo classificado. Quando eu falo todos classificados, eu estou falando daqueles alunos que conseguiram vencer a prova objetiva, naturalmente tiveram suas provas discursivas, tá bom? Então, situação semelhante aconteceu, por exemplo, na prova do MPU. Então, às vezes acontecem esses problemas em concurso, de você chegar no concurso e você notar que a discursiva está mal formulada. Eu estou falando isso para você para quê? Para você ficar mais tenso nessa fase da Covid-19? Não. É simplesmente para você entender o seguinte, que você precisa redigir bem. E até para você não tomar um susto na hora, né? Você fala, olha, a questão está mal formulada, não. A Júnia avisou naquele vídeo que eu assisti que isso poderia acontecer, porque isso acontece bastante com questões de legislação específica, ou seja, de legislação tributária. Né? As bancas escorregam em função de repente, o formulador da questão entender de direito tributário, mas se atrapalhar um pouco com a legislação, tá bom? Então, isso é um aviso, tá, gente? Acontece bastante. E aí, quem vai te salvar? O texto, tá? Simples assim, quem vai te salvar vai ser o texto. Por quê? Porque você tem que escrever com clareza. Quando a gente fala escrever com clareza, gente, vou pegar aqui em adequação ao tema, lá em conteúdo, ó. Escrever somente o que está sendo pedido, certo? Escrever com clareza é escrever com bastante objetividade, é introduzir o seu texto com bastante objetividade, é desenvolver o seu texto com fundamentação, não é? É saber dar uma sequência lógica para o seu texto, tudo bem? E ter capacidade de síntese, sim. Professora, mas isso tudo que você está falando para mim continuam sendo termos técnicos. Daqui a pouco eu mostro para vocês um exemplo do que é um texto bem executado, tá? Vamos lá, capacidade de síntese, por que isso aqui veio? Para muita gente é surpresa, aí eu vou bater na estruturação da proposta. Gente, Cefet faz questões pequenas. Hello? As questões serão de curta extensão. Se você não sabia, fique sabendo agora. Questões serão de curta extensão. Por quê? Por exemplo, o auditor vai enfrentar 5 questões, o analista vai enfrentar 2 questões. Né? De qualquer maneira, o auditor vai enfrentar 5 questões numa prova que é só para o auditor, só de discursivas. O analista vai enfrentar 2 questões numa prova envolvendo discursivas e envolvendo objetivas. Então dá mais ou menos na mesma essa conta aqui. A chamada curta extensão, gente, é aquela extensão que varia entre 10 a 20 linhas. É muito difícil trabalhar com esse universo. Por quê? Vamos supor que você tem que fazer um texto de 10 linhas. É um sofrimento enorme. Se vocês pegarem qualquer prova discursiva, por exemplo, da Cefet, vocês vão notar que lá onde vocês forem buscar as provas, mas eu encontrei um caderno de prova em que havia 30 linhas. Aquilo ali é o rascunho. A banca deixa o rascunho grande, então não se engane na internet. Na hora que vocês baixarem provas anteriores do Cefet, o que vocês vão encontrar de disponibilidade é o material do rascunho. Tá? Na hora que você tem que ir para a folha definitiva, são textos de curta extensão, em sua maioria. Vai ser muito difícil a banca apresentar textos de extensão, por exemplo, de 30 linhas para cada discursiva. É quase impossível. É claro que no curso, no Turma de Redação, a gente trabalha
com todas essas possibilidades. Mas a gente se centra em cima do treinamento de questões de 10, 15, 20 linhas, porque o aluno tem que ter capacidade de síntese, é muito difícil, principalmente para a pessoa que estuda muito. É o grande desafio dela conseguir apresentar um conteúdo bom num espaço muito curto. A pessoa é cobrada pela sua objetividade o tempo todo, tá? E veja que, olha só, e a banca ainda quer exemplo, às vezes ela vai querer um cálculo, é bastante comum, né? Aqui colocaram gráficos e representações, mas na verdade são cálculos. Na prova da Cefaz, a banca às vezes pede para você descrever determinado cálculo, né? A que se chegou, por exemplo, para se extrair um valor de um imposto, tá? Então, muita atenção. Vamos lá. Pra você entender um pouco disso aqui, para a gente deixar para você de presente essa compreensão. Deixa eu pegar aqui um exemplo, né, que eu deixei aqui no curso. Vou pegar esta questão, pegar essa questão aqui do CESP, que vai falar sobre despesa, tá? Despesas correntes, despesas de capital e diferença entre despesas correntes e despesas de capital quanto aos efeitos patrimoniais. Bom, vamos ver se vai ser essa daqui. Vou pegar essa daqui do orçamento. Essa daqui porque vai ter uma linguagem mais clara e vou conseguir falar mais coisas para vocês em relação ao momento quando as pessoas se atrapalham. Ora, quando você vai construir uma discursiva em que você tem pouquíssimas linhas, né? Vamos supor que você tem aqui que usar no máximo 15 ou 20 linhas para você fazer essa questão. Em que a banca quer que você trabalhe um princípio orçamentário moderno, perdão, a programação como princípio orçamentário moderno e quer que você fale das leis orçamentárias. Gente, quando chega nessa parte das leis orçamentárias aqui, não é exatamente neste concurso, tá, que eu trouxe aqui para vocês, os alunos se atrapalharam porque a coisa fica muito extensa. Então, o que é fazer um texto organizado, para você ter uma noção? A sua introdução. Você vai ter que apresentar uma introdução para o Cefet? Vai. Por quê? Porque você vai ser avaliado nesse sentido. Vocês vão ver que o Cefet não poupou vocês de trazer introdução e conclusão. Então, você vai fazer uma introdução bem curtinha, uma conclusão bem curtinha, de modo que você vai se centrar em cima dos conteúdos. E de que modo você trabalha esses conteúdos? De forma objetiva e precisa. Né? Então, olha, nos dias atuais, conta segundo Crepaldi, com o princípio orçamentário moderno, a programação está aqui. E aí você vai explicar esse princípio e vai detalhar até, vai desdobrar até determinado plano. O desdobramento, que é o detalhamento, vai depender da quantidade de linhas que você tem. Tá? Então não sofra, não fique angustiado se você não conseguir desdobrar muito, porque de repente a banca te deu 10 linhas para você simplesmente escrever, não é? E você não conseguiu desdobrar muito, então você pode acabar tendo ali, você tem que saber até onde você vai, não fique angustiado. E aí a banca vai querer que você fale sobre leis orçamentárias. Ora, não dá para entrar chutando a porta das leis orçamentárias, você tem que fazer coesão com alguma coisa que você falou antes, né? Então, feita a coesão, você vai apresentar as leis orçamentárias. E o que você vai falar sobre elas? Gente, se não der para desdobrar, né? Ou seja, o que é desdobrar? Detalhar, exemplificar, você vai na parte do conceito dessas leis, certo? Então, essa é a dica central, é a dica principal para você conseguir produzir. Então, tome muito cuidado, porque se você não conseguir construir um texto conciso, ou seja, um texto mais econômico, você corre o risco de depois ficar apertando a letra, certo? Igual, por exemplo, isso aqui é uma discursiva que recentemente teve resultado, que foi a discursiva da Câmara Municipal de Curitiba. Então é outro assunto, tá? Mas você vai ver, por exemplo, aqui o aluno reduzindo muito a letrinha na hora de passar limpo, mas existem situações que os alunos apertam tanto a letra porque não sobrou espaço. E aí vão ferir que critério? Critério de apresentação, critério estético, tá? Então esse é o problema, tá certo? Na hora da prova. Então você precisa treinar para você não chegar lá e passar esse aperto, passar esse vexame, jogar o teu concurso, tá certo? Por água abaixo. Bom, se você gostou da dica, vem estudar conosco no Turma de Redação. Você vai encontrar no Google, muito simples, né? O www.turmaderedacão.com.br. O que você vai encontrar no Turma de Redação? 6 discursivas para você treinar, naturalmente baseadas, né? Nos assuntos centrais do seu cargo. Júnior, eu vou fazer para o auditor, tem também auditoria. Não tem problema, na aula 6 nós colocamos uma opção diferente para o auditor nesse sentido, tá certo? Você vai encontrar também, gente, um curso de português de provas comentadas, no caso, para o analista fazendário, né? Vem como bônus para você que ainda vai fazer a prova objetiva
do seu concurso público, tá? A gente está com uma promoção, o curso está saindo a 3 vezes R$ 70,50. Este curso todo tem acesso até o dia da sua prova, certo? Esta promoção vai até o final do mês de abril, tá bom? Então não deixe de apostar no seu futuro, não fique preso às notícias ligadas à pandemia de uma forma pouco produtiva, se entregue, vai mudar o seu destino para você exatamente não passar perto, não ficar nessa liquidez quando tem uma crise deste tamanho, tá bom? Beijão para você, boa temporada de preparação.